Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Gangorra de Patos. Brincadeira, não é o Gangorra de Patos ainda, mas ele ressuscitará, renascerá das chamas, tal qual uma fênix. Enquanto isso, estamos aqui no Predador de Gaivotas, o substituto. Por mais que o Predador de Gaivotas eu acho que veio primeiro, mas tudo bem. Vamos lá, né? Hoje o vídeo é sobre o cara lá de cima. Não, na verdade vários caras que estão lá em cima ou embaixo ou onde estiver. Hoje é sobre espiritualidade. Esse seria tipo um final da trilogia, mas eu acho que eu não vou acabar por aí não. De como sair da depressão, né, de outras formas, além do básico, né, que é comer bem, fazer exercícios e dormir bem, sabe? A santa trindade do ficar bem, né? Então, espiritualidade, eu nunca achei que eu seria capaz de sentir paz pela espiritualidade, porque eu nunca... Vamos lá, primeiramente explicando, né? Eu sou agnóstico. Pra mim, tanto faz se tem um ser superior ou não. Então, porque, né, se existir, eu não tenho como mudar isso. E se não existir, da mesma forma. Eu vejo tudo isso como a gravidade, tá ligado? Eu não preciso acreditar na gravidade pra ela existir, ela simplesmente existe. E além de outras coisas, né? Não preciso acreditar que existe. Simplesmente existe. E dane-se se eu acredito. E eu não acredito em religião por, tipo, em ser servo de um deus, ou ser servo, né, em ir numa religião e ser servo dela, ser servo da divindade. Eu não gosto de acreditar nisso, não quero isso pra minha vida. Então, por isso que por muitos anos eu, né, andei afastado de qualquer envolvimento religioso. Esclarecendo isso, vamos entrar no campo que, assim, eu deixei a minha mente completamente aberta. Tanto é que eu não filmei, não gravei nada de coisas que eu fiz, né, de rituais, de coisas que eu vou falar nos próximos minutos aí. Não gravei nada porque era realmente eu tentando me descobrir, sabe? Eu tentando encontrar Deus ou alguma coisa, né? Alguma presença de algum ser. Não tem como você provar, né? Então, eu não acredito nem desacredito. Eu não tenho provas para acreditar nem para desacreditar. E o único meio de você acreditar, né, ter fé num Deus, é você sentir ele. E eu não sinto. Então, eu fui buscar sentir. Então vamos ver o que aconteceu nessa jornada. Fica aí vendo. Então, começando, né, pelo básico, o porquê, tipo, de eu buscar também mexer com minha espiritualidade, o porquê de eu querer investigar esse caminho todo de sentido da vida de um modo mais superior, de um modo mais divino, foi porque eu achava que eu era amaldiçoado, sabe? Por mais que eu não acredite em nada, minha cabeça me faz acreditar que eu sou amaldiçoado, né? Eu acredito que eu possa ter alguma maldição por coisas que eu fiz no passado e no futuro, no presente e no futuro que eu vou fazer ainda. Porque eu brinco com essas coisas, eu brinco, eu zoo, né? Eu falto com respeito e por isso que eu posso ter passado dos limites. Por exemplo, os números do Lost. Eu joguei na Mega Sena os números do Lost. Esse aqui é o do 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu joguei. Eu não achei o que eu joguei dos números do Lost, mas eu joguei os números amaldiçoados do Lost. Não ganhei, mas assim, a maldição tá aí. Eu fiz já esse boneco voodoo aqui do Adalto. Tem um prego agora estancado como estaca em seu coração, em seu peito esquerdo. E tipo, eu procurei lá, li tudo, como funciona. E tem o cabelo dele aqui, ó. O cabelo dele de verdade atrás aqui, então... E a carinha dele. Então, assim, não funcionou infelizmente, mas foi uma boa tentativa. Eu também já mexi com várias outras coisas, né? O Charlie, todas essas brincadeiras de escola, de caneta. Mas também eu também desafiei deuses e demônios. Eu já desafiei Deus. Falei assim, ó, quer que eu acredite no Senhor? Apareça aqui agora. E não apareceu espíritos em geral também. Eu falei, tá, ó, se existe, aparece aí agora, vai lá. Vai lá, quero ver. E também eu já summonei, mas de brincadeira, velho. Tipo, eu fiz um pentagrama no chão. De brincadeira, tá ligado? Acendi vela, de brincadeira. Mas eu falei, sabe, coisas tipo... Ocus, pocus, tontos, talentos, vari, celerita, jubilus. Tive que memorizei isso, cara, pra fazer isso. Mas eu não eu não lembro porque eu fiz isso. Aí eu falei também o Gugai fez e tal, o Gubu... Eu sei lá,
Tinha fotos, tinha vídeos, mas eu não... Eu perdi tudo isso, então... Mas assim, eu espero que eu não tenha levado a Vera isso tudo. Tá, 5 minutos eu ainda não falei nada de como eu explorei, né, minha espiritualidade. Minha sexualidade. Talvez esse seja o próximo. Como eu comecei tudo isso, né, já deixando de lado as motivações, como eu comecei a procurar o sentido, alguma coisa... Não, eu ainda não deixei claro o objetivo. O objetivo é, eu não quero uma religião, não quero uma religião pra seguir. Eu tô desesperado, né, eu estou ainda um pouco desesperado por querer ajuda de qualquer forma, né, pra me ajudar na minha doencinha, porque às vezes foge do meu controle e nada me contém. Hoje em dia já tá bem contida, sabe? O monstro atrás da janela, o monstro debaixo da cama tá bem contido na minha cabeça. Eu sei quando ele vem e eu já ajo. Então as recaídas estão diminuindo, essas coisas todas. Mas o meu objetivo é salvação. Salvação, entenda-se por querer estabilidade mental. Seria isso. Então, começando a partir desse princípio, eu orei. Orei para o universo, né? Para qualquer divindade, qualquer ser, qualquer criatura alien que estiver ouvindo minhas interferências, meus pensamentos, sabe, emanando meus raios gamas pro espaço, para qualquer um que estiver escutando o que eu estava pensando sobre querer ajuda, querer todo esse aparato, né, na minha vida, eu orei por isso, sabe? Eu falei, ajuda eu aí, não sei como você pode me ajudar, mas, porra, não, faz o que puder, tá ligado? Se tiver alguma coisa aí, dá um sinal, alguma coisa assim. Fiquei umas 2 horinhas aí, por aí, pensando, sabe? Realmente me isolei no escuro, tampei meus ouvidos e fiquei só tendo esses pensamentos. Segundamente, o que eu fiz foi, né, eu passei por isso, né, a primeira etapa, né, abranger, aí eu fui agora focalizando, né. Primeira coisa que eu voltei no catolicismo, é a minha origem, né, onde eu fui criado, o berço da minha, dos meus dogmas, do meu caráter foi baseado no catolicismo, né, que eu vivia na igreja, dormia nos bancos da igreja, e fiz, né, ano que vem eu vou crismar, mas por outros motivos. Voltei a fazer as tais novenas, né, tem um negócio chamado novena na igreja, no catolicismo, que é por 9 dias você ora, né. Eu fazia muito isso quando era criança, voltei a fazer agora. Acendi uma vela, ajoelhei no chão, crucifixo na mão, incensinho, nossa, gostosinho, e mandei meus pensamentos pro cara lá de cima e conversamos e tal. Focalizado nele, sabe? Focalizado uma conversa entre eu e ele. Eu não gosto muito de oração, porque oração é repetição. E repetição faz com que você não preste atenção no que você tá falando, sabe? As palavras já perdem sentido. Então, orar o texto da Maria, né? Ave Maria cheia de graça, orar isso milhares de vezes, as palavras perdem total sentido. E por isso eu só rezei o Pai Nosso, e prestando atenção em cada palavra que eu dizia. Eu creio, e a oração de São Francisco de Assis, que é o Senhor, dai-me serenidade para aquilo que eu posso controlar, a coragem para aquilo que eu não posso, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então foi isso, foi basicamente isso. Cara, sem dúvidas eu me senti muito bem. Por quê? Porque isso eu até vou no final falar mais sobre isso. Porque mesmo eu não tendo sentido a presença de Deus, né, ou sentido algo dentro de mim mudar, é legal você falar coisas pra imaginar pra alguém, tirar um momento de reflexão, ajoelhar, acender uma vela, o fogo é muito, sabe, o fogo, coisa linda, cara. Ele te enfeitiça, você ficar olhando pro fogo ali, apertando um crucifixo na mão, botando as suas intenções, tá ligado? Isso é tipo uma terapia, tá ligado? O incensinho, isso é uma terapia, isso é tipo, você tira um momento, é uma meditação mais legal, mais emocionante, tá ligado? Que você pode usar palavras, ai Senhor, liberte-me do mal! E estamos no primeiro ainda, estamos em novena, caramba, cara, vou demorar. A segunda coisa, esqueci, peraí. Eu também fui lá na igreja, comprei água benta, peguei água benta lá, tomei.
Tipo, não senti nada, obviamente não, né? Mas é só mais um símbolo da igreja cristã que faz parte, né? E eu não tinha, teve um momento onde não tem nenhum santinho, né, pra botar do lado na novena, né, do lado da vela. Um dia que eu chamei minha mãe para orar comigo, eu botei, isso sim eu fui desrespeitoso, talvez. Eu botei uns dinossauros de brinquedo que eu tinha ali, como se fosse santo. Pra mim tá ligado? Pra mim, deuses seriam os deuses dinossauros, alguma coisa assim. Vamos lá! Terceira coisa que eu fiz envolvendo misticismo. Eu comprei essa pedra que se chama turmalina negra. Eu devia ter comprado a rosa, que seria mais específica, que seria específica para cura. Essa, tipo, eu vi lá é mais para proteção, né? Mas defende também coisas de emocional, olho gordo, essas coisas. E eu vi que é tipo uma pedra que é transcendental, tá ligado? Transcendental não, mas ela é muito antiga. Os egípcios já usavam ela como misticismo. Então você botar ela como uma peça de roupa, né? Como um artigo de roupa ou dentro do bolso, dá uma proteção a mais, né? Eu usei ela por muitos dias, também não senti muita coisa. Eu não tive muita fé nela, que ela poderia funcionar, talvez. Aí eu não sei, cara. Mas aí ela funcionaria mesmo mesmo eu não acreditando. Porque eu não acho que eu preciso acreditar pra ela funcionar. Eu não sei, não entenderia qual sentido isso faria. E a história dela, pelo que eu li por alto, tipo, ela é fachada no Sri Lanka, mas no Brasil tem um monte de minerais do tipo, ela não é tão rara, mas é que ela absorve toda a luz, alguma coisa assim, então ela absorveria toda a ruindeza, a maldade do mundo. Então fica aí, cara, uma dica aí, né? É legal, achei legal, bonito, né, de se usar, mas eu não vou usar mais não. Porque eu não gosto de coisa no pescoço, não gosto que me prendam, né, relógio, essas coisas que prendem. Parei de querer isso há muito tempo. Vamos para o helenismo, que seria, pelo que eu entendi, né, eu tinha buscado, eu tinha, né, lido coisas a respeito. Hoje em dia, faz muito tempo, né, mês passado, faz tempo que eu comecei essa caminhada. Então as coisas já me fugiram das ideias. O helenismo seria as práticas religiosas voltadas para a mitologia, né, grega. Orar para algum deus grego. Seria mais ou menos isso. Então, mais ou menos isso não, porque engloba outras coisas lá. Mas não é só, o helenismo não é só isso, né? Então eu queria fazer alguma prática para isso. Isso eu não consegui, porque, cara, precisava de muita coisa, tá? Sabe? Precisava de um altar pro Deus. Eu, obviamente, iria orar para Zeus, né? Que é o cara mais foda. Tipo, mais foda, mas que tem mais poder. E poderia me ajudar. Não sei. Mas aí não consegui, porque o ritual era muito complicado. Eu não lembro direito, porque eu não dei andamento para essa ideia. Mas me pareceu muito complicado a adoração, a forma de eu adorar a ele. E aí eu passei essa. E disso eu postei no Reddit, né? Claro, em comunidades de religião, para me indicarem religiões que poderiam me ajudar nessa minha busca, né, de salvação. E um cara lá me recomendou o Returning Church, que é uma igreja que não tem igrejas, então você não tem lugares para cultos, pode ser em qualquer lugar, em comunhão. Eu não lembro muito, mas eu conversei com ele, com o cara lá, com o Caba. Essa religião está presente mais ali na Europa, mas principalmente na Alemanha, né? Eles adoram Odin Thor, cara. Eles usam coisas da mitologia nórdica nas paradas deles. Gostei disso, mas igual, de novo, não é pra mim. Eu teria que, né, não conseguiria adorar sozinho, né? Eu teria que estar em grupo, pelo que eu me lembro. Acho que então por isso que essa eu também passei. Mas essa é interessante, né? Sintologia também é interessante. Não. Vamos lá, minha história com candomblé e umbanda. Eu gostaria muito de ter feito uma oferenda a algum espírito, Exu, Iemanjá, alguma coisa, né, do candomblé, umbanda. Não fui muito a fundo.
eu tava estudando para fazer a oferenda, né? E para isso eu teria que ter a recomendação de um pai de santo. Tentei contatar um pai de santo, não consegui. Tentei ir num terreiro. E nesse momento onde eu tentei ir num terreiro, aqui na minha cidade vizinha teria um, e teria tudo certinho, né? E eu consegui fazer, consegui, tipo, orientações, né? Ia participar de missas e tal, missas, cultos, não sei como chama. Aí minha mãe me chega e me conta uma história, né? Desbloqueia memórias na minha cabeça de, de outro motivo porque eu acho que eu sou amaldiçoado. Porque eu passei por uma experiência muito ruim com feiticeiros, não sei, cara, as intitulações, mas era do candomblé Umbanda. Ou Umbanda, também não sei a diferença e não sei qual era. Mas era exatamente isso, que fizeram coisas ruins comigo, me fizeram sangrar, me fizeram... pegaram galinha, pé de galinha em mim e me arranharam. E isso é trauma meu, né? Eu ainda lembro das coisas, me botaram no banheiro com água fedida, sabe? Então, eu não... Quando ela falou isso, eu já não tive mais interesse. E não iria me fazer bem, tá ligado? Eu iria associar isso, iria... Mesmo que não tenha nada a ver, e eu ia ter coisas, sentir coisas, mas eu fui atrás e quase consegui, mas não... Achei melhor não. Não ia me fazer tão bem, eu acho. Melhor não. O judaísmo e o islamismo. O judaísmo, pelo que eu vi, é pra adorar, né, o Allah, não, o Javé, qual é o deus do Javé, Jeová? Eles estão à espera de um Messias ainda, né, alguma coisa assim. Mas então, seria o mesmo deus, praticamente o islamismo e judaísmo e cristianismo compartilham do mesmo deus, talvez, né. Eles são monoteístas. Eu posso estar falando um monte de merda e tô falando. E é só a minha visão leiga mesmo, sabe? Aqui não vai ter nenhum conteúdo muito profundo sobre, mas foi o que eu vi, sabe? Então, o judaísmo eu teria que fazer as orações em hebraico, teria que participar de uma sinagoga, alguma coisa assim, para adorar. Não poderia simplesmente ir no meu quarto, alguma coisa assim, ter um contato direto, fazer um... Sabe, entende? Eu quero adorar, tipo, fazer um ritual, alguma coisinha assim, mas eu não achei. E no islamismo tem o sabat, não, é o salat, que são as práticas de orações que se faz durante o dia, né? Quando você acorda, no meio do dia, de noite, que é aquela oração, né? Virada para Meca e tal. E teria que ser em árabe, e eu não sei árabe, eu não me dedicaria tanto assim, né? Para aprender hebraico e árabe para entrar nessa... fazer esses rituais. E já que também é o mesmo Deus, entre aspas, há muitas aspas aí, né? Então, deixei melhor, passei essa também. Vamos lá para as que eu fiz, né? O quermitismo, esse foi legal demais, cara. O quermitismo não é a prática das... Pode ser outras coisas também, mas são as práticas da adoração de divindades antigas do Egito Antigo, né? Divindades antigas do Egito Antigo. Então, eu escolhi a deusa Isis para adorar, porque a história dela me pareceu foda. E o cara no Reddit me recomendou, né? Me recomendou não, tava vendo lá algum post disso, sobre isso. E ele falou lá que, né, pra você adorar um deus, né, primeiro você tem que conhecer ele. Eu tentei conhecer, sabe? Eu li histórias, eu vi como realmente faz o ritual certinho. Eu não quero desonrar nada, não quero desrespeitar nenhum tipo de religião. Então, nesse caso da deusa Isis, eu estudei a história dela, vi como ela, sabe, porra, Horus, os Imandias, não é? O Osíris, o marido dela, sabe? É incrível a história. Eu não vou falar aqui porque não é o importante desse vídeo, né? Mas saiba que eu, tipo, tentei prezar por um mínimo de respeito pra fazer esses rituais. E o ritual que eu fiz dela, vale até mostrar, ó. Eu tirei uma fotinha. Olha aí a fotinha que eu fiz. O ritual no altar que eu fiz pra ela. E foi legal porque primeiro você tem que ter uma imagem dela, né? E daí eu pintei, eu mesmo fui lá e pintei, tá ligado? Fui na casa da minha avó, peguei algumas flores pra dedicar ela, as velas, incenso, né? E fiz uma oração, se eu não me engano, a ela, tipo o Pai Nosso, da Isis.
e tal. E ela é tipo a versão de Maria, né, do cristianismo, mas pro Egito antigo, pra mitologia do Egito. Eu cogitei prender o Saci na garrafa, mas aí isso não me ajudaria em nada, né, com os meus propósitos, com o meu propósito de salvação. Aí seria engraçado. E meu tarote, comprei um tarote. A história do meu tarote foi o seguinte: eu tentei, né, entrar em contato com pessoas que lê tarô, lê leituras, a tiragem de cartas. Tava muito caro e eu queria um vídeo, tá ligado? Deles tirando as cartas e falando, mas eles queriam mandar a foto e depois gravar um áudio. Aí eu falei, não ia ficar legal pra o vídeo aqui. Aí eu fui lá e comprei meu tarô, velho. Quer saber? Fui lá e comprei meu tarô, meu tarote. Estudei também, mais ou menos não. Foi a fundo até um pouco. Mas eu não vou lembrar agora muita coisa. Eu comprei na Shopee, eu vi lá as formas de tiragem, tinha muitas mandala, algumas coisas assim. Eu não vou explicar nada aqui não, cara. Eu vou só falar como foi pra mim. E daí eu fiz a modo de tiragem assim. Eu fixei uma pergunta que era qual, não tão simples, né, de sim ou não, mas qual seria o método, o melhor jeito de eu continuar, de eu melhorar, de ter estabilidade mental? No que eu deveria focar para melhorar minha estabilidade mental? Alguma coisa assim do tipo. Aí me veio essas três cartas aqui, que é a roda da fortuna. Primeiro veio o eremita, a roda da fortuna e a estrela. Aí eu fui lá, tem um aplicativo, né, Labirintos, alguma coisa assim, que mostra os significados das cartas, né? E aí daí você faz a interpretação, creio eu. E eu interpretei isso e assim, não me revelou muita coisa. Eu gosto dessa carta aqui, ó, o louco, o tolo. Mas aqui eu vou deixar também aí, ó. Mas assim, eu tive uma reflexão, sabe, do que mais ou menos eu devo fazer, no que focar realmente. Eu tive, mas aí também não foi grande ajuda, mas o que eu interpretei pra mim mesmo foi isso. Teve um cara que não quis fazer minha leitura porque ele falou que eu tinha energias negativas. Depois eu vou falar disso. Se tratando de sorte, eu não me considero muito sortudo, mas eu comprei um trevo de 4 folhas, né? Um semente de trevo de 4 folhas, ela já cresceu, ó, como vocês podem ver. E assim, talvez me traga um pouco de sorte, né? Ou talvez uma maldição tremenda. Uma maldição terrível, antiga, ancestral, que estava trancada a 7 chaves. Isso se encaixaria em superstição. Então se eu chutei pra todos os lados mesmo. Tentei não, né? Eu cogitei falar com os mortos, mas também, de novo, eu não sei como isso me ajudaria. Só se eu encontrasse um morto que saberia lidar com isso ou me dar instruções, mas, porra, como eu faria isso? Descartei essa ideia. Fazer promessa, essa, tipo, eu cogitei também, eu vou pra Aparecida nesse começo de janeiro agora. E eu pensei em fazer aquela promessa de ir ajoelhado, né, da passarela lá. Só que eu não tenho joelho pra isso, eu não conseguiria. Eu me conheço. Não achei nenhum tipo de promessa que eu poderia fazer pra dar em troca de uma estabilidade mental. E não acho que também funcionaria assim. E por fim, esse vídeo já tá um pouco longo. Vou falar do espiritismo. Eu consultei com um espírita. Então, o que ele me disse? Basicamente, que eu não sou amaldiçoado. Ele pegou na minha mão, leu minha mão, falou que eu tenho vida longa. Falou que meu arcanjo era o arcanjo Miguel, que ele que me protegia. E que daí eu tenho que agradecer ele, né? Falar valeu aí, pô. Falou que eu não iria conseguir a ajuda que eu preciso pela medicina, porque 98%, ele usou essa porcentagem, 98% dos meus problemas são espirituais. Falou que eu não tenho nenhum encosto, nenhum demônio que me persegue, isso é bom. Que eu deveria levar um crucifixo, um terço, para ele benzer e eu andar sempre no bolso. E, sabe, foi uma conversa legal, foi uma conversa... ele começou a orar, sabe? A gente tá conversando normal, né? Normal, assim,
Mas aí quando ele começou a orar por mim, ele encarnou o Saruman. E foi uma experiência incrível. Que ele tremia, tinha um texto grande na mesa, eu tava botando a mão no texto assim. E foi legal, foi uma experiência. Definitivamente foi uma experiência. O que eu carrego de tudo isso? De tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu explorei espiritualmente, qual a conclusão que eu tirei? De todas essas práticas, né, que eu fiz, o que eu carrego ainda hoje e como isso me ajudou? Definitivamente nesse mês de setembro, antes de novembro é o quê? Outubro? Setembro. Setembro eu fiquei bem, muito bem, por causa dessas práticas. Não por causa de uma em específica, mas por causa de todas, né? Por causa que eu tava botando fé, por causa que eu tava com mente aberta querendo entender tudo isso, sabe? Procurando a fé dentro de mim, ter fé em mim mesmo, sabe? É isso, acreditar em mim mesmo, acreditar que... Eu fico preocupado, porque quando eu acordo, eu já fico preocupado, porra, como eu vou fazer pra tomar banho hoje? Porque pra mim é uma tarefa muito difícil. Como eu vou fazer pra levantar, fazer as coisas? Porra, vai... Eu não vou conseguir. Sabe, é acreditar que eu posso, sim, sabe? Eu posso, eu confio em mim mesmo. Do mesmo modo que, tipo, quando eu vou falar com pessoas, né? Eu fico preocupado, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou dizer pra essas pessoas? Nossa, vai ser mó sem graça, vai ser triste, pensando mil coisas. Mas eu simplesmente vou lá e converso com a pessoa e sabe, eu sei me virar. Eu vou me virar, eu vou arrumar um jeito. Eu tenho que confiar que eu sei fazer as coisas no automático mesmo, sabe? O meu cérebro vai funcionar na hora e vai dar ideias do que fazer. Então, eu hoje em dia carrego mais isso, sabe? Ter fé em mim mesmo. Eu ainda acendo uma vela de vez em quando outra, mas não com propósitos espirituais, tipo, de espirituais não, mas com propósitos de alguma religião. Só porque realmente tipo uma meditação, é uma terapia que funciona pra mim, que funcionou pra mim, né, todo esse tempo. O incenso é muito bom, você tá num ambiente todo calmo, tranquilo, né, pra você botar seus pensamentos, desabafos. Então, realmente me ajudou, cara, a espiritualidade, né, os médicos, a maioria dos médicos recomenda espiritualidade, impressionante isso, cara, psicólogos, psiquiatras, todos os que eu já fui, de alguma forma, frisaram isso, espiritualidade, isso me dava uma raiva tremenda, cara. Na ficha de questionário pra me atender num psiquiatra, tinha lá qual era a minha religião. E realmente pode ajudar, mas assim, não mais do que cuidar de plantas me ajuda, não mais do que a terapia com a psicóloga me ajuda. Então, pelo menos pra mim, né? Obviamente. Então é isso, cara. Foi a minha experiência. Igual eu falei, eu pretendo... Eu explorei já bastante coisa, né? O budismo, já essas coisas. Já fui na igreja evangélica, já frequentei, já... A grande pergunta é, tipo, e o que vem agora? Você já tentou de tudo, e agora? O que vem? Relaxa, cara. Eu não tenho essa preocupação. Eu sei que, sabe... Eu tentei várias coisas e algumas delas não deram certo. Certo? E algumas deram certo e eu continuo nessas e tem sempre alguma coisa também nova a se aprender, a se descobrir. Então, não acabou ainda pra mim. Talvez eu vou continuar com essa série. Eu quero passar meu conhecimento transcendental pra vocês de um mago, filósofo, a reencarnação do Dalai Lama. Eu sou. Fica aí com, sabe, talvez vai ter mais coisa aí, cara. Talvez não termine aqui, mas por enquanto é isso. Tchau pra vocês e que o Senhor esteja convosco.